Cresci em uma área rural de Michigan. Era um lugar extremamente isolado, com praticamente nada para fazer, além de olhar para árvores, plantações e passar muito tempo sozinho. Eu nunca fui fã desse estilo de vida. Sempre preferi cidades grandes. Meus pais já não moram mais lá hoje, mas na época, tínhamos uma propriedade de cerca de 3 acres. A casa era grande e havia um galpão nos fundos. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu. Meus pais costumavam me deixar sozinho em casa porque confiavam em mim. Eu era considerado maduro para a idade e também ajudava com algumas responsabilidades na propriedade. Era um fim de semana e eu estava na sala jogando no meu PlayStation quando, de repente, ouvi um barulho metálico alto vindo do lado de fora, no quintal. Na mesma hora, corri até as janelas para tentar ver o que era. No começo não vi nada, até olhar pela janela que dava para o galpão nos fundos. A porta estava completamente aberta. Aquilo não fazia sentido. Fui imediatamente até o armário e peguei o rifle que ficava guardado lá. Saí de casa e comecei a caminhar em direção ao galpão. Gritei: "Tem alguém aí?" Ninguém respondeu. Quando cheguei perto da porta, avisei em voz alta que estava armado antes de olhar para dentro. O galpão estava cheio de coisas: cortador de grama, quadriciclo, ferramentas, caixas. Alguém poderia estar escondido atrás de qualquer uma daquelas coisas. Mesmo eu não sendo uma criança facilmente assustada, naquele momento senti um desconforto enorme. Algo não estava certo. Em vez de entrar, decidi fechar a porta do galpão e voltar para dentro de casa. Tranquei a porta e fiquei sentado perto da janela por muito tempo, olhando fixamente para o galpão, esperando que a porta se abrisse novamente. Porque uma coisa era certa: aquela porta não se abria sozinha. Alguém tinha ido até lá e aberto. Eu só não sabia se essa pessoa ainda estava lá dentro ou já estava em outro lugar. Decidi ligar para o meu pai para pedir opinião. Fui até o telefone da cozinha e liguei para o celular dele, mas ele não atendeu. Deixei uma mensagem de voz. Voltei para a janela e continuei observando. Depois de um tempo, comecei a perder a paciência. Liguei a TV para deixar o ambiente menos tenso e continuei ali, com o telefone ao meu lado. Foi então que ouvi um barulho vindo do andar de cima. Um rangido. Meu coração disparou imediatamente. Naquele momento precisei me perguntar: isso estava na minha cabeça? Ou tinha alguém dentro da casa? Mesmo não gostando muito daquele lugar, eu ainda sentia que era minha casa, da minha família. Eu queria proteger aquilo, mas no fundo, eu sabia que estava totalmente fora da minha capacidade. Ainda assim, peguei o rifle novamente e subi as escadas em silêncio. Não falei nada. Se tivesse alguém ali, eu não queria que soubesse que eu tinha percebido. Cheguei ao topo da escada e acendi a luz do corredor. Havia 5 portas, 4 quartos e um banheiro. Todas estavam fechadas. O rangido que ouvi parecia ter vindo do lado onde ficava o quarto dos meus pais. Cada porta tinha uma fresta por baixo, grande o suficiente para ver sombras ou movimentos. Me ajoelhei em frente à porta do quarto dos meus pais e olhei por baixo. E então eu vi 2 pés descalços, parados, apontando para dentro do quarto. Meu estômago se revirou na hora. A realidade bateu com força. Tinha alguém dentro da minha casa. E eu percebi que não estava preparado para aquilo. Não estava pronto para ameaçar ninguém, muito menos para atirar. Levantei imediatamente e desci correndo as escadas. Fui direto para o banheiro, entrei e tranquei a porta. Peguei o telefone e liguei novamente para o meu pai. Nada. Deixei outra mensagem. Liguei de novo. Nada. Ele devia ter deixado o celular em algum lugar. Foi então que finalmente fiz o que deveria ter feito desde o começo. Liguei para a polícia. Falei em voz baixa, quase sussurrando.
explicando tudo o que estava acontecendo. A atendente mandou eu ficar em silêncio e permanecer no banheiro. Enquanto eu estava no telefone, ouvi passos descendo as escadas. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Os passos vieram direto na direção do banheiro. Pararam do lado de fora da porta. Houve um silêncio. E então, uma voz grave disse: "E aí, garoto?" Eu nunca esqueci aquela voz. Se eu ouvisse hoje, reconheceria na hora. Naquele momento, eu quase comecei a chorar de medo. Mesmo contra a orientação da atendente, eu respondi: "Eu estou falando com a polícia agora. E estou armado." Coloquei o telefone no viva voz. A atendente começou a perguntar se estava tudo bem. O homem tentou abrir a porta. Quando percebeu que estava trancada, eu ouvi ele se afastando. Os passos foram ficando mais distantes, até desaparecerem. Logo depois, ouvi uma porta batendo. Era a porta dos fundos. Ele tinha ido embora. Fiquei ali, respirando fundo, esperando a polícia chegar. Quando finalmente chegaram, parecia que um peso enorme tinha saído de mim. Eles revistaram a casa inteira, por dentro e por fora, e confirmaram que o homem já tinha fugido. Perguntaram se eu tinha algum lugar para ficar naquela noite. Eu disse que podia ir para a casa do meu tio. Meu tio foi até lá, conversou com os policiais e me levou com ele. Mas até hoje, o que mais me assombra não é só o que aconteceu, é saber que poderia ter sido evitado. Quando fui até o galpão investigar, eu deixei a porta da casa destrancada. Foi nesse momento que aquele homem entrou. Mesmo com um rifle nas mãos, eu nunca me senti tão vulnerável na minha vida. E até hoje, esse foi o momento mais assustador que eu já vivi. Todo mundo na cidade se conhecia. Você via sempre as mesmas pessoas no posto de gasolina, no mercado ou nos bares. E foi justamente em um posto de gasolina que tudo começou. Um dia, enquanto meus pais estavam fora, eu estava abastecendo meu carro quando um Jeep Cherokee preto parou na bomba ao lado da minha. Um homem com um cavanhaque desceu, me cumprimentou e começou a abastecer também. Naquela cidade, era normal estranhos se cumprimentarem, então não achei nada demais. Depois de travar a bomba, ele deu a volta e veio até mim. "Com licença, você sabe como chegar na estrada principal?" Eu expliquei o caminho da melhor forma possível. Ele pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo. O que achei estranho, já que qualquer pessoa usaria o celular hoje em dia. Depois ele agradeceu e perguntou se eu era dali. Eu disse que sim, que cresci na região. Ele comentou que era de fora, mas não disse de onde. Antes de voltar para o carro, ele perguntou meu nome. "Kate." Eu respondi. "Que nome bonito." Ele disse. Aquilo já foi meio desconfortável, mas nada alarmante. Entrei no meu carro e fui embora. Poucos minutos depois, já perto da entrada da minha casa, reduzi a velocidade, dei seta e virei para dentro da propriedade. Foi então que percebi algo estranho. O carro atrás de mim era o mesmo Jeep Cherokee preto. Ele passou direto por mim, sem desacelerar, mas seguiu exatamente na direção oposta à que eu tinha indicado para chegar à estrada principal. Na hora, pensei que ele só tivesse se confundido. Segui meu dia normalmente. Mais tarde, naquela noite, eu estava saindo para encontrar alguns amigos. Quando fui até o carro, ouvi passos vindos da mata ao redor da casa. Como era verão e o lugar era cheio de animais, ignorei. Mas quando voltei para casa, horas depois, enquanto caminhava até a porta, ouvi uma voz masculina vinda da escuridão. "Kate!" Meu corpo inteiro gelou. Olhei em volta rapidamente, mas não vi ninguém. Entrei correndo em casa, tranquei a porta e fiquei tentando entender o que tinha acontecido. Os vizinhos sabiam meu nome, mas ninguém chamaria assim, escondido no meio da mata, sem se identificar.
Liguei para meus pais e contei o que aconteceu. Eles disseram que provavelmente era algum vizinho e que eu não precisava me preocupar. Eu não mencionei o homem do posto. No dia seguinte, fiquei em casa a maior parte do tempo. À noite, fui sair novamente. Quando estava indo para o carro, ouvi de novo, mais claramente: Kate. Dessa vez não esperei. Corri de volta para dentro de casa, tranquei tudo e liguei para a polícia. Também mandei mensagem para minha família. 2 policiais vieram, vasculharam o terreno com lanternas e disseram para eu ligar novamente se acontecesse outra vez. Mas isso não me deixou mais tranquilo. Evitei sair até o dia seguinte, quando precisei ir trabalhar. Eu trabalhava como garçonete em um restaurante próximo. Saí de casa ainda de dia, com medo de ouvir aquela voz novamente. Felizmente não ouvi nada. Depois de horas de trabalho, voltei para casa à noite. Estacionei o carro e caminhei até a porta, quando ouvi novamente passos. Mas dessa vez, não pareciam de animal. Fiquei parada por um segundo. Então a voz veio de novo, mais próxima. Kate, não chama a polícia de novo, linda. Senti um pânico absurdo. Gritei. Você precisa de ajuda! Você é doente! Entrei correndo em casa e liguei para a polícia mais uma vez. Eles vieram, procuraram novamente e não encontraram nada. Meus pais sugeriram que eu dormisse na casa de uma amiga naquela noite. Eu concordei na hora. Minha amiga Alex disse que eu podia ficar na casa dela, então arrumei uma bolsa para sair. Antes de ir, olhei pelas janelas para garantir que estava tudo seguro. Saí. Tranquei a porta o mais rápido possível e corri até o carro. Assim que entrei e liguei o motor, algo apareceu do meu lado. Um homem, usando uma máscara, estava bem ao lado da porta do motorista tentando abrir o carro. Eu não consegui nem gritar. Meu corpo travou. Ele começou a bater no vidro com o cotovelo. Naquele momento, eu simplesmente engatei o carro e acelerei com tudo. Atravessei o gramado, saí da propriedade e só parei quando cheguei na casa da Alex. Eu estava chorando desesperadamente o caminho inteiro. Liguei para ela e para o pai dela enquanto dirigia, e eles ficaram comigo no telefone até eu chegar. Chamamos a polícia pela 3ª vez. Alguns policiais foram até a casa dos meus pais para verificar se havia sinais de invasão, enquanto o outro foi até a casa da Alex falar comigo. No dia seguinte, meus pais voltaram para casa. Só então eu me senti segura novamente. Até hoje, tenho certeza absoluta de uma coisa. O homem do posto me seguiu até minha casa de propósito. Ele percebeu que eu estava sozinha e ficou me observando, me assustando, até tentar me atacar. Se tem algo que aprendi com isso, é que existem pessoas completamente perturbadas por aí. E às vezes, um simples erro, como confiar demais ou não perceber que alguém está te seguindo, pode quase custar tudo. Eu estava sozinho em casa naquela noite. Não lembro exatamente o motivo. Só sei que minha família inteira tinha saído. Eu tinha uns 15 ou 16 anos na época. Eu era muito viciado em jogos, principalmente StarCraft. Às vezes passava noites inteiras jogando no computador, especialmente nos fins de semana. Naquela noite, eu estava no meu quarto, no primeiro andar da casa, jogando no computador, totalmente focado. Então, a campainha tocou 2 vezes. Eu corri até a porta porque não queria ficar muito tempo longe do jogo e acabar perdendo a partida. Cheguei na porta e, como sempre fazia quando estava sozinho, perguntei: "Quem é?" Uma voz fraca, suave, respondeu do outro lado. Mas eu não conseguia entender direito o que ela disse. Parecia ser uma mulher. Abri a porta, mas deixei a porta de tela ainda fechada entre nós. Do lado de fora, havia uma senhora mais velha, sorrindo de forma estranha,
com as mãos escondidas atrás das costas. Posso ajudar? Perguntei. Ela disse que precisava usar um telefone e perguntou se podia entrar. Desde pequeno, meus pais sempre me ensinaram a nunca deixar estranhos entrarem em casa, nem mesmo mulheres. Mas eu fiquei meio sem jeito. Sem saber como negar diretamente, eu disse que havia uma biblioteca a alguns quarteirões dali onde ela poderia usar um telefone. No fundo, eu sabia que a biblioteca provavelmente já estava fechada. Eu só queria que ela fosse embora. Ela continuou sorrindo, mas o que disse em seguida não combinava com o sorriso. É muito rude negar ajuda a uma senhora idosa, eu respondi. Meus pais não permitem que estranhos entrem em casa. É regra. Comecei a fechar a porta lentamente, pedindo desculpa. Ela não se mexeu, só ficou ali, parada, sorrindo. Mas de repente aquele sorriso pareceu muito mais ameaçador. Voltei para o meu quarto. Pouco tempo depois, a campainha tocou de novo. Dessa vez nem pensei em abrir. Algo naquela mulher estava errado. Talvez ela fosse apenas confusa. Talvez tivesse algum problema. Mas eu não ia arriscar. Voltei para o jogo. Então ouvi um som, um barulho metálico, batendo na janela. Minha janela ficava bem na minha frente, mas a persiana estava fechada. Mesmo sem ver, eu já tinha uma ideia de quem poderia ser. Meu quarto era o único com a luz acesa na casa. O pensamento de que aquela mulher tinha ido até minha janela me deixou completamente apavorado. Desliguei o som do computador. Aquele barulho continuava. Eu simplesmente levantei e saí do quarto. Fui para a sala e fiquei sentado no escuro por um tempo. Então, a campainha tocou novamente. Aquilo já estava virando perseguição. Tentei me convencer de que ela não era uma ameaça. Talvez só estivesse perdida. Mas quando a campainha tocou mais algumas vezes, eu decidi tentar ajudar. Voltei até a porta e abri. Mas dessa vez, não era mais a mulher. Era um homem. Parecia cerca de 10 anos mais jovem que ela. Você viu minha mãe? Ele perguntou. Eu disse que sim, que ela tinha estado ali. Ele pediu desculpa e disse que ela tinha demência e havia saído de casa. Na hora, eu até senti pena. Mas então ele pediu para entrar. Aquilo me deixou desconfortável, porque ele precisava entrar. Eu disse que poderíamos conversar pela porta mesmo. Então falei. Acho que ela foi para o quintal. Ouvi algo na janela. Ele agradeceu e foi andando para o lado da casa. Eu achei que ele tinha ido até o quintal. Mas quando fui até o fundo da casa para olhar pela janela, não havia ninguém, nem ele, nem a mulher. Aquilo ficou estranho demais. Naquela noite, fui dormir mais cedo, com a TV ligada. Até que ouvi de novo o som metálico na janela. Dessa vez decidi tentar ajudar. Levantei, fui até a janela e levantei a persiana. E o que eu vi me gelou completamente. Era aquela mulher, com o mesmo sorriso, batendo uma faca de cozinha contra o vidro. Eu soltei a persiana imediatamente e voltei para a cama. Aquilo não parecia real. Pouco depois, a campainha começou a tocar repetidamente. E o barulho na janela parou. Naquele ponto, tudo parecia coordenado demais. Parecia uma tentativa de invasão. Eu ignorei completamente. Fiquei na cama sem me mover. Eu não tinha celular na época. E por algum motivo não liguei para a polícia. Só esperei. Eventualmente, tudo parou. Na manhã seguinte, contei tudo para o meu pai. Ele disse que eu fiz a coisa certa ao não abrir a porta. Todo mundo concordou que aquilo parecia uma tentativa de assalto. Existe a possibilidade de que aquela mulher realmente tivesse demência. E aquele homem fosse realmente seu filho? Talvez. Mas tudo parecia ensaiado demais. Como ele sabia que ela tinha ido exatamente na minha casa? Porque ele queria entrar também? Porque ele nunca foi até o quintal, mesmo quando eu sugeri?
Perguntas demais, sem resposta. Mas uma coisa é certa. Se eu tivesse aberto aquela porta, provavelmente algo muito pior teria acontecido.